ou convidados para o desconhecido. Por 5 semanas, nós viemos desafiando vocês a experimentar o extraordinário de Deus. E quando nós falamos do extraordinário de Deus, e quando nós queremos alcançar o extraordinário de Deus, nós precisamos lembrar que precisamos fazer algumas organizações, colocar algumas coisas nos lugares, na nossa vida pessoal, familiar, ministerial e profissional. Durante esse período, nós falamos a respeito de que eu e você fomos destinados para a grandeza. Que o Senhor convidou você, convidou a mim, para nós andarmos no nível diferenciado de intimidade, em experiência íntima com Ele. Nós fomos desafiados também a nos inconformar com a nossa rotina, cuidar de todas as áreas da nossa vida. E eu tive um feedback muito bom a respeito dessa mensagem. Algumas pessoas se inscreveram até na academia depois dessa mensagem. E isso foi muito bom, gostei demais. Mas também nós falamos a respeito de sermos surpreendidos pelos céus. E quais são as movimentações dos céus na terra, tocando a minha vida, tocando a sua vida e colocando você em movimento. Falamos também semana passada que temos um chamado para multiplicar. Toda pessoa que é saudável cresce. E quando nós crescemos, nós frutificamos. E quando nós frutificamos, nós nos tornamos respostas na vida dos outros. E nessa noite nós queremos convidar você para experimentar o desconhecido dos céus, ou o desconhecido em Deus. Aquilo que Deus quer te revelar, que se encontra no coração do Senhor. Se você vai para Lucas capítulo 8, versículo 10. Se você vai para a palavra verificando várias versões, a versão que mais chama a minha atenção, ela traz uma fala a respeito desse texto muito poética. Diz assim: o que sabemos é uma gota, mas o que desconhecemos é um oceano. Então eu quero convidar você a entender que por mais que você detenha conhecimento, por mais que você olhe e diz assim: poxa vida, eu tenho uma experiência acadêmica, eu sou PhD, eu tenho assim uma formação fantástica, extraordinária. A palavra do Senhor está dizendo: é gota. É gota. O que nós desconhecemos é de forma desafiadora, chegando até você, dizendo assim: pode aprender mais, corre um pouquinho mais, anda um pouquinho mais, aprenda um pouquinho mais. Só que durante essas 5 semanas, nós reforçamos algumas falas. Em todas as ministrações, nós trouxemos essas falas, perguntando: o que está te faltando? Lembra? Sempre iniciamos a palavra perguntando: o que está faltando? E o que está faltando hoje? Estamos encerrando a nossa série. É a última mensagem da série. E novamente eu vou questionar você: o que está faltando na sua vida? E você precisa ter coragem de responder. Mas também reafirmamos que a minha vida e a sua se torna enfadonha quando eu e você carregamos coisas desnecessárias. E fizemos essa jornada te questionando: o que está pesado na sua vida? O que você está carregando que você precisa deixar para trás? Também reafirmamos várias vezes que pesado é tudo que está na nossa vida que não se encontra alinhado com o propósito do céu. O que está na sua vida que está desalinhado com o propósito dos céus? Isso está te pesando. Isso está te cansando. Isso está tirando a sua velocidade. Mas
Mas também nós falamos que Deus não cria um homem e coloca um sonho dentro do homem. Deus cria um sonho e nos envolve nesse sonho do seu coração. E seria muito bom se você começasse a perceber qual é o sonho que Deus está te envolvendo. Qual é o sonho que Deus está marcando a sua vida. Desafiando você para caminhar. Mas também nós reafirmamos várias vezes que a plenitude transforma o comum em extraordinário. Você é uma pessoa muito comum, mas Deus pode te fazer uma pessoa extraordinária. Hoje à tarde eu estava lendo a palavra e aquelas lembranças que Deus nos traz, que a gente sabe, mas que Deus relembra. Eu me deparei com a resposta de Saul, quando Deus chama Saul para ser rei de Israel. E Saul diz assim: mas eu não posso, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo, a minha tribo é a menor do meu povo. A gente começa a caminhar um pouquinho e a gente encontra o mesmo discurso com Gideão. Eu não posso responder, porque eu sou o menor da casa, eu sou o mais frágil, a minha tribo é a menor, a minha família é a menor. E quando eu me deparei com essa fala de Saul, trazendo à memória a fala de Gideão e de outros, como de Jeremias: não, você não pode me usar, Deus, eu não passo de uma criança, eu não vou saber falar, eu não vou saber responder. Trazendo à lembrança a fala de muitos, quando Deus convocava para fazer o extraordinário, eu relembrei que são os frágeis, que são os simples, que são os insignificantes, que Deus levanta para fazer o extraordinário. E aí, quando eu trouxe essa minha lembrança, eu falei assim: poxa, entendi, Deus, que bom que o Senhor está me relembrando que eu sou muito insignificante, que eu sou muito frágil, por isso que o Senhor está me chamando para fazer o extraordinário. Então eu quero dizer a você nessa noite: você é uma pessoa muito comum, só que tem um sonho do coração de Deus em relação a você. E porque tem um sonho do coração de Deus em relação a você, você é simples sim, você é frágil sim, mas é você que Deus quer usar para fazer o extraordinário na sua família. É você que Deus quer levantar, é você que Deus quer usar. E aí nós precisamos então, entendendo esse desafio, saber que Deus quer transformar o universo, mas Deus quer transformar primeiramente eu e você, a minha vida e a sua vida, que o Senhor deseja transformar primeiramente. Por isso nós estamos aqui sendo convidados para o desconhecido. O que eu e você ainda não tocamos, o que eu e você ainda não sabemos, o que eu e você ainda não testemunhamos, que está oculto aos nossos olhos, mas que o Senhor planejou para revelar a mim e revelar a você. Eu quero convidar você novamente para voltar para Lucas capítulo 8, versículo 10. Agora na versão que nós sempre estamos usando. Aqui nós vamos nos deparar com o diálogo de Jesus com os discípulos. E é um contexto muito rico, porque Jesus já vinha dialogando com os discípulos e trazendo vários ensinamentos para eles. E uma das parábolas que Jesus utilizou para trazer clareza ao coração dos discípulos foi a parábola do semeador. E quando Jesus está falando dessa parábola, ele está revelando o poder da semente que se encontra em nossas mãos. Muitas vezes eu e você estamos preocupados com o solo. E na parábola, Jesus vem falando de diversidade dos solos. Ele fala do solo rochoso. Ele fala do solo cheio de espinheiro. Mas também ele fala do solo fértil. E muitas vezes eu e você focamos no solo e esquecemos do poder da semente. E o poder que a semente tem, ela só é
utilizada quando o semeador lança na terra. E aí Jesus estava dizendo para os discípulos isso, só que havia uma falta de entendimento. E muitas vezes eu e você também ouvimos a palavra e essa ausência de entendimento nos envolve. Nós não entendemos muito bem o que o Espírito está querendo dizer. Nós até entendemos o que o pastor e a pastora está falando, mas nós não entendemos muito bem o que o Espírito está querendo dizer. E aí Jesus volta para os discípulos nesse diálogo, nessa conversa, agora não falando do poder do solo, nem do poder da semente, mas falando, trazendo entendimento, aquilo que os discípulos precisavam entender. Jesus fala de forma poderosa o seguinte, que no reino de Deus há muitos mistérios. E que uma riqueza dos mistérios do reino de Deus é que muitas pessoas ouvem e não entendem. Elas contemplam, mas também não discernem. E aí a palavra diz assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então Jesus faz uma separação de quem é discípulo e de quem é multidão. Ele diz assim: todos ouvem, todos contemplam, mas a multidão não consegue entender. Então, apesar de amar a multidão, alimentar a multidão, curar a multidão, o entendimento e o discernimento era voltado para os discípulos. Por isso que eu e você precisamos nos posicionar, sairmos do meio da multidão, do lugar de multidão, e nos colocar como discípulo e discípula para entendermos o poder do mistério do reino de Deus. E aí quando nós olhamos para essa palavra, o convite para entrar nesse desconhecido e experimentar esse desconhecido, esses mistérios do reino de Deus, é nos deparar com a revelação que vem dos céus, com a revelação que vem do coração do Pai, com aquilo que o Pai não vai falar aos ouvidos de todos, mas aquilo que o Pai vai trazer a mim e a você. E quando nós falamos de revelação, nós estamos falando da manifestação para experimentar mais, para conhecer mais, para ir mais longe, mais profundo, dentro daquilo que Deus quer fazer comigo e fazer com você. Nos colocar no lugar aonde nós podemos ser advertidos, ensinados, treinados. Porque se o Senhor quer revelar a mim os mistérios do reino de Deus, Ele vai precisar me treinar, Ele vai precisar me ensinar, Ele vai precisar me corrigir, para que eu não jogue fora as riquezas que Ele vai entregar em minhas mãos. E Ele vai trazer sabedoria. E sabedoria é diferente de conhecimento intelectual. Tem muitas pessoas que têm conhecimento intelectual, mas não detêm sabedoria. Tem muitas pessoas que não detêm conhecimento intelectual e têm muita sabedoria. Então nós precisamos desse revestimento dos céus para termos sabedoria vinda do coração do Senhor. E todas as vezes que eu falo de sabedoria, eu falo de discernimento, o mistério revelado de Deus a mim e a você. O mistério que transforma a nossa vida, que transforma a nossa visão, que nos faz ouvir o que ninguém ouve, enxergar o que ninguém enxerga, entender o que ninguém entende e ter coragem de responder o que muitas pessoas não têm coragem de responder. Então, eu e você somos convidados a viver o extraordinário, e para isso vai precisar de uma decisão nossa, particular, minha e sua. Mas quando eu e você tomamos essa decisão de entrar nesse desconhecido e experimentar esse poder de Deus, nós vamos precisar conhecer a maior revelação de Deus para o mundo, a maior revelação de Deus para mim e para você. E qual é a maior revelação de Deus para mim e para você? Essa grande revelação tem nome e chama-se Jesus Cristo. Não adianta eu querer ter uma grande experiência com o Espírito Santo sem eu saber quem é Cristo Jesus.
sem eu conhecer o poder da cruz. E João tinha uma habilidade com as palavras. João, ele sabia falar poeticamente daquilo que Deus representava. Ele vem descrevendo, apresentando Jesus de uma forma muito linda que se eu e você não pararmos, nós não vamos conseguir entender. Porque se você for para João 1, versículo 1, 5 e 14, olha como João vem descrevendo. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha como que ele vem de forma rica, poeticamente, falando de quem era essa palavra. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela. Sem ela, nada do que existe teria sido feito. Nela estava a vida. E esta era a luz do homem, ou dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Não era mais fácil para nós, João, dizer assim: ei, Jesus estava lá com o Pai. E ele era poderoso em palavras. E a sua essência de poder em palavra deu vida a toda a criação. Quando o Pai falava, haja luz, separe a terra das águas, cria-se isso, cria-se aquilo, ele estava lá, ele estava criando tudo, ele era essa palavra poderosa criando todas as coisas. Só que essa palavra poderosa, criando todas as coisas, decidiu resgatar a mim e a você. E ele decidiu se tornar homem, vir para esse mundo, andar conosco, comer conosco, falar conosco. Mas ele decidiu, como filho unigênito, ir para a cruz. Simplesmente para libertar a mim e a você. Para que eu e você pudéssemos do Pai experimentar graça e verdade. E essa não é uma palavra comum. Essa palavra é poderosa, porque essa palavra é a verdade. Mas João, por ser muito intelectual, vamos dizer assim, ele dificultou para nós, não dificultou? E às vezes nós ficamos pensando assim: como é que é isso daqui? É isso mesmo? Só que o que eu quero chamar a sua atenção? Ele era a palavra. Ele se tornou homem. E porque ele se tornou homem e veio para essa cruz, ele cumpriu o sonho do Pai. Ele cumpriu o propósito do Pai. E porque ele cumpriu o sonho do Pai e o propósito do Pai, ele voltou para o Pai. E a condição para ele voltar para o Pai era ele enviar o seu Espírito para habitar em nós. Então agora ele volta para o Pai, mas o Espírito dele está em mim, está em você, nos dando toda a capacidade para superar todas as dificuldades que nós enfrentamos. Se ele era poderoso lá com o Pai, e a sua palavra era tão poderosa, criando todas as coisas, hoje, esse mesmo poder habita em mim e habita em você. Você já parou para pensar que o poder que criava todas as coisas, você já parou para pensar que o poder que deu ao homem a condição de ir para o madeiro e se entregar, que deu a coragem suficiente para superar todas as humilhações, esse poder extraordinário não está fora de você, mas está dentro de você? Se você tem essa conscientização, por que você se acha tão incapacitado de responder o que o Senhor está te chamando para fazer? Por que você dá as suas desculpas? Eu dou as minhas desculpas. Se esse grande poder está em mim
está em você. Nós precisamos tomar posse disso. Por isso nós precisamos conhecer o desconhecido. E esse desconhecido não é sair vendo anjos e demônios. Esse desconhecido é você entender a estrutura que você tem em Deus. E a estrutura que você tem em Deus é a autoridade para enfrentar todo o principado da terra e dizer quem é você nele, porque você o conhece, você sabe muito bem quem ele é. Se ele é a palavra, essa palavra está em você. Se ele vem como homem, agora o Espírito dele está em você. E se o Espírito dele está em você, então você pode dizer: Deus se move na minha vida e eu posso testemunhar a sua bondade e a sua fidelidade. Quando eu olho para essa palavra, eu sou profundamente desafiada a crescer. Porque quando a gente fala de mistérios, a gente fala que mistérios só podem ser conhecidos a partir da revelação. Por isso que muitas vezes nós pregamos e você não entende. Muitas vezes nós pregamos, mas você não discerne. E aí quando nós vamos para a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3, nós vamos encontrar o autor de Hebreus falando de algo que eu e você precisamos entender. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: há muito tempo, Deus falou de várias maneiras. Vamos lembrar esse texto. Vamos lembrar quais são essas maneiras. Deus falou através de Moisés, Deus falou através de Abraão, Deus falou através de José, Deus falou através de Jeremias, de Isaías, de Daniel, de Oséias. E aí o autor de Hebreus vai descrevendo que Deus falou de várias maneiras. Mas aquela geração na qual esse autor estava dizendo, ele estava revelando como aquela geração era privilegiada. Porque se Jesus, sendo o poder da palavra, estando com o Pai na criação, tendo vindo como homem, tendo ressuscitado e voltado para os céus, o autor está dizendo: olha, a uma geração Deus usou Moisés, a outra Deus usou Abraão, a outra Deus usou Elias, Isaías, Jeremias e todos os outros. Mas essa geração, ele usou o Filho. O Filho vem encarnado como homem e ele passeia no nosso meio e ele fala a nós e ele nos ensina e ele traz a sua verdade para nós. Olha que extraordinário o autor dizendo: o Filho está passeando no meio dessa geração e falando a essa geração as verdades que ele precisa dizer. Quando eu vejo o autor dizendo o que Deus fez, mostrando o seu amor, revelando a sua grandeza para o povo, dizendo: Deus falou por Abraão, Deus falou por Moisés, Deus falou pelos profetas. Mas essa geração é o Filho. É ele como homem. Só que quando eu me deparo com o privilégio dessa geração, tendo Jesus atuando, agindo no meio deles e os ensinando, eu fico imaginando o privilégio da nossa geração. E é isso que eu quero que você venha discernir. Se essa geração foi privilegiada porque Jesus passeava no meio deles e os ensinava, a nossa geração é muito mais privilegiada, porque através do seu Espírito ele está em nós, atuando em nós e movendo em nós. Eu gosto de dizer: agora não é o Deus fora, é o Deus dentro. Agora ele não anda pelas ruas, agora ele anda em mim, e aonde eu vou ele está. Eu não preciso marcar horário, eu não preciso mudar de rota,
Eu não preciso fazer uma viagem para encontrá-lo. Ele está dentro de mim, porque eu discerni o poder da palavra. Eu entendi o mistério dos céus. Eu entendi a revelação de Deus. E agora eu sei que Ele habita em mim. Então eu e você nos tornamos instrumentos da revelação dessa grandeza. Por isso que nós precisamos entender a profundidade da palavra do Senhor. E aí nós vamos ver, na linguagem misteriosa de João, a palavra estava com Deus. É o que João dizia. A palavra era Deus. É o que ele estava reafirmando. Mas a palavra tornou-se carne. Quando Jesus desce à terra, Ele habita entre nós. E agora esse Jesus que habita entre nós, que volta para o Pai, Ele nos alimenta e habita em nós através do seu Espírito. Por isso que tem algumas coisas que nós vamos chamar de paciência, bondade, domínio próprio, santidade. Por que nós falamos dessas coisas? Nós falamos dessas coisas porque agora nós temos a revelação em nós. Nós temos o poder da criação em nós. Nós temos a vida do Pai em nós. E se essa vida está em nós, aquilo que a palavra vai chamar de fruto do Espírito precisa ser realmente praticado através de nós. As pessoas precisam olhar e perceber o impacto da transformação do Senhor na sua vida. Sim, tem uma Rosângela antes de Cristo e tem uma Rosângela depois de Cristo. Tem uma Rosângela antes do batismo com o Espírito Santo e tem uma Rosângela depois com o batismo do Espírito Santo. Tem uma Rosângela antes que não compreendia o reino dos céus e tem uma Rosângela depois dessa experiência. Ela precisa saber dar resposta aos desafios que estão à sua volta. Isso é ser verdadeiro cristão. E é pisar no extraordinário. Mas para isso se tornar uma verdade, nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente. Eu conheço muitas pessoas que são extraordinárias no seu conhecimento intelectual, mas sua mente não foi renovada. E eu e você precisamos de ter a nossa mente renovada. E quando a minha mente é renovada, vamos para Romanos 12, versículo 1 e 2, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando a minha mente é renovada, quando eu tenho uma revelação no meu espírito de quem Ele é, de que Ele não está fora, mas está dentro, e se Ele é poder em palavra na minha vida, então esse poder vai transformar a minha mentalidade, vai transformar os meus sentimentos e vai transformar os meus comportamentos. Quando eu entendo que realmente existe uma vontade de Deus, existe uma boa vontade, uma agradável vontade, existe uma expectativa de Deus, fazer você alvo da sua grande bênção. Então quando eu olho para o que João descreve, quando eu vejo como Paulo vai alinhavando a revelação que ele tem do Senhor, eu vou entendendo que Ele é a imagem de Deus invisível. Jesus se torna a imagem do Deus invisível. E se Ele é a imagem de Deus invisível, Ele é a representação do Deus invisível. Porque a verdadeira imagem se torna a representação viva do que está se mostrando, apresentando. Então Jesus é essa revelação exata, essa representação clara do Deus que nós não podemos enxergar. E que agora o povo pode enxergar na pessoa de Jesus. E hoje o povo pode enxergar através de mim, através de você. É isso que nós precisamos aprender, experimentar o desconhecido em Deus.
Se o Deus invisível se revelou visivelmente a partir da pessoa de Jesus, então o Espírito Santo habitando em mim precisa revelar às pessoas a essência de quem é esse Senhor. E aí traz uma responsabilidade cristã para nós. Porque aí nós entramos no campo do testemunho, do quanto amamos, do quanto servimos, do quanto somos generosos, do quanto somos misericordiosos. Porque eu gosto de dizer assim, vai cortar em nós, não vai cortar nos outros. Porque a representação de Deus não é a multidão. A representação de Deus é o discípulo e a discípula. Então eu sou a representante de Deus. Em alguns momentos eu vou precisar ser o anjo do Senhor na vida de alguém. Eu vou precisar ser a resposta de Deus na vida de alguém. Eu vou precisar ser a voz de Deus no coração de alguém. E quando eu olho para essa palavra, Paulo tem mais habilidade com as palavras. E Paulo consegue descrever de forma mais simples para nós podermos entender. E Paulo vem legitimando o que João falou. Se você vai para Colossenses 1, 15 a 20, você vai encontrar Paulo falando da seguinte maneira. E eu gosto da forma que Paulo fala, porque Paulo vai dizer assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre todos os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo? Paulo está voltando lá na linguagem de João, capítulo 1. Ele está trazendo 3 verdades que João falou, e ele está legitimando essas verdades. E quais são as verdades que Paulo está legitimando que João disse? Ele está dizendo assim: Jesus é a fonte da criação. Ele é a palavra que o Pai estava usando para criar todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Então, ele não era inexistente. E era o que o João estava dizendo. E agora Paulo está reafirmando. Mas Paulo diz assim: ele não só é a fonte da criação, mas ele é o agente da criação. Ele estava lá atuando, ele estava lá também trabalhando, ele estava lá também agindo. Tudo foi criado por meio dele, e você não pode ter dúvida disso. Então aqueles que creem na teoria da evolução vai entrar em crise. Porque quem crê na teoria da evolução e se depara com a teoria da criação, agora precisa parar para verificar. Porque Paulo novamente vem dizendo: Jesus, ele é o alvo da criação. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, se tudo foi criado por ele e para ele, ele criou a mim e a você. E ele nos criou para ele. Ele não nos criou para a perdição. Ele não nos criou para a destruição. Ele nos criou para a eternidade. Ele nos criou para comungar com ele. Ele nos criou para se relacionar conosco. Ele nos criou para sermos amigos íntimos dele. Paulo vem e ele diz, com a sua linguagem mais acessível a nós: você precisa saber qual é o seu potencial. É isso que Paulo está dizendo. Porque se esse Espírito está aí dentro, se esse Espírito está aqui dentro,
Se Ele está andando comigo e andando com você, movendo em mim, movendo em você, Ele está dizendo: olha, vocês precisam discernir e entender. Vocês não podem ser que nem a multidão que não entende. Vocês precisam entender o potencial de vocês. E esse potencial de vocês é fazer o que vocês precisam realmente continuar fazendo. Jogue os lixos fora. Tirem a sujeira da vida de vocês. Aquilo que escraviza vocês, joga fora. Aquilo que aniquila vocês, rompem com tudo isso. Aquilo que aprisiona vocês, dá o grito de liberdade. Porque vocês têm potencial. O Espírito Santo está dentro de vocês. O que precisa é de revelação. O que precisa é de conhecimento de quem está em vocês. E tem uma brincadeira no nosso meio que quando alguém está sendo muito usado por Deus, a gente brinca assim: essa pessoa não está sozinha não. Tem alguém com ela. E nós sabemos que é o Espírito Santo, movendo e agindo. Só que isso não pode ser ocasional. Isso não pode ser de vez em quando. Isso tem que ser sempre, todos os dias, porque Ele não visita, Ele habita. Ele não vai na sua casa passar umas férias de 3 dias e ir embora. Ele vai morar na sua casa. Por isso que quando Ele começa a morar em você, Ele começa a exigir de você algumas faxinas. Sabe aquelas coisas que nós não queremos desapegar, que nós achamos que são boas? Que um dia nós vamos precisar. E que elas só ficam tomando lugar de coisas novas e boas que Deus deseja trazer. E eu gosto muito de falar do poder do vazio. Se eu não deixar algumas coisas vazias, Deus não vai encher. Por isso que a generosidade tem que ser abundante. Porque quando a generosidade é abundante, eu desapego de algumas coisas que já não é tão mais valiosas. E deixo espaço para Deus trazer o que realmente é valioso para a minha vida. E isso não é só no campo material, não. Isso é no campo espiritual. Isso é no campo dos relacionamentos. Às vezes nós ficamos amarrados em alguns relacionamentos tóxicos que nos trazem muito prejuízos, que nos tira do centro da vontade do Senhor, e não deixamos espaço para Deus colocar nas nossas vidas pessoas que realmente vão nos edificar, pessoas que realmente vão nos ajudar, pessoas que realmente vão fazer diferença nas nossas vidas. E aí eu e você somos desafiados a entender esse mistério. Mas se eu preciso entender esse mistério, então, renovando a minha mente, passando por uma experiência de conscientização da verdade, entender que o Deus invisível se tornou visível em Cristo Jesus, e se torna visível através de mim e em você, através da ação do seu Espírito agindo em nós. Nós precisamos de algo que nós não podemos abrir mão. Uma experiência pessoal. Uma experiência particular com o Senhor. Enquanto eu tomo água, olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta assim: como foi a sua experiência com Cristo? Porque esse Paulo, que vem reafirmando o que João disse lá atrás, vem legitimando para nós quem é esse Cristo, e nos ensinando que para vivermos o extraordinário nós precisamos conhecê-lo. As verdades a respeito desse Cristo não podem ser desconhecidas para nós. Nós precisamos viver essa verdade. Paulo tem a sua experiência pessoal. E quando Paulo tem a sua experiência pessoal, ele faz uma declaração que tem que chacoalhar a mim, chacoalhar você. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 3, 7 a 11. Ele vai dizer assim, ó: mas para mim o que era lucro, passei a considerar perda. O que era valioso, perdeu o valor. Aquilo que eu achava tão importante, de grande conhecimento, eu aprendi, não tem valor nenhum, porque o grande conhecimento é saber quem é Cristo, é saber como Ele se move, é entender o poder da ressurreição, é entender a participação do sofrimento,
Então, quando eu tenho a revelação de quem é Cristo, quando eu entendo a ressurreição, eu não vou me importar se eu tiver que ser participante do seu sofrimento, porque eu obtive a verdadeira revelação. E essa pregação, ela é dura demais para nós hoje, porque muitas vezes eu e você queremos ouvir uma palavra que amanhã vai dar tudo certo, que Deus vai quebrar a cabeça dos nossos inimigos, que Deus vai fazer com que eles venham tropeçar. E muitas vezes eu e você entramos em crise, porque é aquela pessoa que mais nos prejudica, aquela que mais nos persegue, aquela que mais nos traz sofrimento, a gente olha, parece que está tudo bem. A gente olha e fala, como é que pode, ai? Está tudo bem para ele. Tanto que mal que ele me fez, me quebrou, judiou de mim, me roubou. Para ele está tudo bem. E nós entramos em crise. Só que Paulo está dizendo assim, olha, eu mudei a minha forma de pensar. Eu mudei a minha forma de entender o mundo. Eu conheci Jesus. Eu entendi a ressurreição de Jesus. E ao entender a ressurreição de Jesus, eu entendi que eu posso ser participante do seu sofrimento. Então, se ele foi perseguido, eu posso ser perseguido também. Se ele foi traído, eu posso ser traído também. Se ele foi roubado, eu posso ser roubado. Se ele foi rejeitado, eu posso ser rejeitado. Agora não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com o que fizeram comigo. Porque ele não abriu mão dos planos do Pai em relação à humanidade. Ele foi para a cruz, ele se entregou, ele cumpriu o seu propósito, ele se doou. E agora o Espírito de Deus está movendo em mim. É o que Paulo diz. Vamos lembrar quem era Paulo? Paulo era o perseguidor dessa igreja. Qual é a voz que ele ouve? Paulo, por que você está me perseguindo? E quem fala com Paulo? O próprio Cristo. Quem está dizendo, Paulo, por que você está me perseguindo? É o próprio Jesus, no qual Paulo queria parar a sua igreja, calar a sua igreja. Só que agora esse Paulo está, como diz a palavra, impactado pela presença do Senhor, discernindo quem é Cristo, entendendo o poder da ressurreição e entendendo que você não precisa ser o homem o mais milionário do mundo para você ser fiel, que você não precisa ser o homem mais feliz ou a mulher mais feliz da face da terra para andar com Cristo. Paulo entendeu que Cristo, revelado no poder da ressurreição, deu a ele a capacidade de lidar com o sofrimento. E quando eu e você estamos cheios do Espírito, nós não temos poder apenas para expulsar demônios, não. E é bom expulsar demônio, porque a gente vê como a grandeza de Deus se manifesta em nós. Mas Ele nos dá autoridade para superar o pecado. Ele nos dá a capacidade para superar as dores. Ele nos dá a habilidade para superar as dificuldades e sair lá na frente mais forte do que antes, mais ousado do que antes, mais corajoso do que antes, porque você não está sozinho, você está com Ele, e você está com Ele porque você foi criado para Ele. Nós somos dele. Então o nosso conhecimento de Jesus não pode ser só no campo das ideias. Não pode ser apenas na fala dos livros que lemos, ou de alguns textos da Bíblia que conhecemos. A nossa experiência com Cristo tem que ser pessoal. Como é a sua experiência? Como é? Gente, eu odiava crente. Pensa numa pessoa que achava crente chato. Eu nunca planejei ser crente. Nunca. Até o dia que a palavra me impactou. E a palavra não me impactou através de uma pregação eloquente, não. Era um senhorzinho, mais ou menos com 70 anos, com uma sanfona nas mãos. Imagina, tocando acordeon. E entre as músicas que ele cantava, ele utilizava algumas palavras. E entre elas, vinde a mim, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve.
Se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você recusar, a espada vai te devorar. Isaías 1:18. Ali eu tive a minha convicção de que eu precisava fazer a melhor escolha da minha vida. Eu sei como aconteceu, eu sei o dia que aconteceu. Eu sei as muralhas que eu tive que derrubar para poder fazer essa confissão pública e dizer: eu quero, e eu vou caminhar com Ele. E a partir desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Como foi a sua experiência? Talvez você não saiba dizer. Se você não sabe dizer, começa a pedir: Espírito Santo, me dê uma experiência. Eu quero que o Senhor venha habitar em mim como habitou em Paulo. Eu quero que o Senhor venha habitar em mim como habitou em Pedro. Eu quero que o Senhor venha habitar em mim como habitou em João. Eu quero que o Senhor também me dê poder de revelação. Eu quero discernir a palavra. Eu quero ter entendimento do reino de Deus. Eu quero ter poder para superar as minhas dificuldades. Eu quero ter vigor para servir ao Senhor. E eu quero ter coragem para viver uma vida de santidade. Porque se você tomar essa decisão, você vai experimentar o poder da cruz na sua vida. E quando esse poder se manifestar, você vai obedecer a placa siga-me. Por que isso vai acontecer? Porque 1 João, capítulo 2, versículo 3-6, vai dizer assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Essa palavra, ela é poderosa e ela é muito séria. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, neste verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E aí eu quero perguntar, não posso deixar de perguntar: você o conhece mesmo? Como que você lida com a obediência? Como que você lida com a submissão? Eu não estou falando de submissão a pastora, ao seu líder de grupo de pastoreio, líder de ministério. Não estou falando isso não, estou falando a Ele. Porque se Ele está em mim, Ele está em você, Ele ouve tudo que nós falamos. Ele vai conosco aonde nós vamos. Nos nossos negócios Ele está conosco, nas nossas viagens Ele está conosco, nas nossas conversas secretas Ele está conosco, nos nossos sentimentos Ele está avaliando. E aí eu pergunto se realmente você e eu, nós o conhecemos, se nós o obedecemos. Porque Paulo vem nos questionar a respeito do poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é a autoridade do Espírito agindo em mim e agindo em você. Nós não somos só salvos. Nós não temos apenas um lugarzinho lá no paraíso que nós tanto almejamos. Mas eu e você temos a responsabilidade de vivermos fora da prática do pecado, alcançando a santidade todos os dias. Porque quando eu e você experimentamos Deus, nós recebemos Deus em vez de coisas. E hoje nós queremos coisas em vez de Deus. Eu venho para Deus porque eu quero um carro novo. Eu venho para Deus porque eu quero um emprego novo. Eu venho para Deus porque eu quero uma casa nova. Eu venho para Deus porque eu quero uma porta de emprego. Eu quero uma cura. O que Paulo está dizendo aqui é que não é coisa que representa o poder de Deus na minha vida, mas é a pessoa do Espírito. Se você não tiver carro novo, você vai adorá-lo. Se você não tiver emprego novo, você vai servi-lo. Se você estiver enfermo, você vai saber quem Ele é. Ele vai te sustentar.
estiverem difíceis, você vai continuar esperando, porque você sabe quem Ele é. E se você tiver que passar pelo caminho difícil, Ele vai estar com você, você não vai estar sozinho, porque você recebeu o Senhor. Não é coisa, é Ele. Então eu quero fazer algumas afirmações para você aqui nessa noite. Ele não veio nos dar palavras. Ele veio para nos dar a sua palavra. E a sua palavra é poder. A sua palavra é autoridade. A sua palavra é liberdade, é libertação. Porque a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade que liberta? A palavra. O poder dessa cruz. Ele não veio para nos dar um estilo de vida, mas Ele veio nos colocar no caminho. É isso que eu e você, nós não vamos inventar um ritmo novo, nós não vamos inventar uma moda nova. Nós simplesmente vamos pisar os pés no caminho no qual o Senhor vai nos conduzir, e ninguém, nem nada vai nos arrancar desse lugar. Eu sempre gosto de dizer que nunca as coisas foram fáceis para mim. Se tem um destino, pode ter certeza que Deus vai me colocar no caminho mais difícil. Ele não vai me colocar no asfalto de pista dupla, aonde eu posso andar a 160 por hora. Mas Ele vai me colocar na trilha, aonde muitas vezes tem que ter muito esforço para chegar lá. Só que eu tomei uma decisão no meu coração. Ele anda comigo e Ele está comigo. Não importa se é trilha, eu tenho que chegar lá no destino. Porque eu não tenho um estilo de vida. Eu caminho com o meu Pai que me resgatou. Eu discerno a voz daquele que me criou. E eu respeito a presença do seu Espírito que habita em mim. E muitas vezes respeitar essa presença do Espírito em nós é um desafio para nós. Mas eu quero também dizer para você de forma carinhosa que Ele não veio tirar eu e você dos problemas ou resolver os problemas dos meus pecados e dos seus pecados. Olha, pastora, que negócio é esse? Entenda o que eu estou dizendo. Ele veio ser a sua santificação. Então não tem esse negócio: eu tenho problema com o vício de pornografia, eu tenho problema com o vício das drogas, eu tenho problema de infidelidade. Meu querido, minha querida, Deus não veio tirar você do seu problema de pecado. Ele veio te santificar. Ele veio ser autoridade em você, para você dizer: eu não preciso disso mais da minha vida. E o poder do Espírito que está em mim me dá suporte para superar essas dificuldades que eu enfrento. Ele veio ser santificação na minha vida. Ele não veio resolver o meu problema de pecado, senão Ele vai ter que vir toda hora. Deixa eu limpar a bagunça que a Rosângela está fazendo aqui. Deixa eu consertar a decisão que ela tomou aqui. Ele está me santificando. Amanhã eu preciso ser mais madura do que hoje. Amanhã eu preciso acertar mais do que eu acertei hoje. Amanhã eu preciso ser mais íntima do que eu fui hoje. E esse caminho que Ele colocou você e Ele colocou a mim, quando eu olho para esse caminho, eu entendo que eu e você somos desafiados a viver de plenitude. E ser pleno não é não lidar com problemas. Ser pleno é Cristo habitar em você em qualquer situação. Qualquer lugar. Aonde você estiver. Eu sempre brinco que às vezes a gente fala assim: nesse lugar aqui ninguém me conhece. Aqui eu posso ficar à vontade. Eu posso fazer o que eu quiser aqui porque ninguém me conhece mesmo. Ninguém vai me ver. Só que nós precisamos entender que aquele o
qual os seus olhos passam por toda a terra, encontrando aqueles que são dele, te encontra em qualquer lugar que você estiver. Eu gosto do salmista quando ele diz assim: se eu vou lá no mais profundo do abismo, lá eu encontro. Se eu vou lá na mais altura, lá também eu o encontro. Não dá para fugir do seu olhar, não dá para fugir da sua presença. Então você não precisa se preocupar se o seu líder vai ver, se a pastora vai ver, se vai compreender. Você precisa se preocupar com aquele que tudo está vendo, tudo está testemunhando. Então você não precisa preocupar com o que o homem pensa. Você precisa entender como que ele lida com os acontecimentos da sua vida. Porque eu sempre, quando vou tomar uma decisão, eu peço ao Senhor para avaliar a motivação do meu coração. Porque eu posso estar tomando uma decisão boa com motivação errada. Então, a nossa motivação. Então, o caminho para o desconhecido não é simplesmente para heróis comuns, mas para santos simples. Você não precisa ser um herói comum. Você precisa ser apenas um santo simples. Quando o inferno te enxergar, ele vê a grandeza do Senhor na sua vida. Quando o homem lidar com você, ele conhecer o poder de Deus na sua vida. E quando nós vamos vivendo nessa dimensão, nós ativamos a humildade e a simplicidade. E eu gosto muito do autor de Tiago 4, que ele vai dizer assim: Deus se opõe aos orgulhosos. E ele continua dizendo: mas concede graça aos humildes. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele aproximará de vocês. Quem quer Deus próximo aqui? Eu quero. Ter Deus próximo é buscá-lo. E ao buscar, ter essa responsabilidade de resistir todas as ofertas que o inimigo nos faz. Porque ele vai nos fazer ofertas. E eu e você somos convidados para essa noite tomar uma decisão muito importante. Eu realmente conheço a Cristo? Ele é essa verdade poderosa? Ele é essa palavra viva? Ele é essa autoridade? Eu o experimentei? Eu consigo falar da minha experiência particular com Ele? Ele mudou a minha forma de pensar, a minha forma de viver. Ele mudou meu jeito de tomar decisões. Eu tenho clareza que Ele me sonda. Eu tenho clareza que ao me sondar, não tem nada escondido aos olhos dEle. Eu tenho clareza que os seus mistérios estão sendo descortinados diante de mim. A cada dia eu experimento mais. A cada dia eu me aproximo mais. A cada dia eu recebo mais. Então nessa noite eu quero convidar você a curvar a sua cabeça por um minuto. A fechar os seus olhos. E você vai responder para você. Os mistérios do Senhor estão ocultos durante gerações e gerações a muitas pessoas. Mas esses mistérios precisam ser revelados aos santos. E o Senhor deseja revelar esses mistérios a mim e a você. Mas esses mistérios só serão revelados a mim e a você a partir do momento que eu conheça o poder da palavra, que eu conheça o poder de Jesus, que eu conheça o poder da ressurreição. A palavra do Senhor vai dizer que o que mais impressionou as pessoas quando
elas começaram a ouvir os discípulos depois da ressurreição, era que os homens tímidos se tornaram corajosos. Frágeis se tornaram fortes. E tudo isso aconteceu porque eles tinham encontrado o poder da ressurreição. O Espírito Santo estava habitando neles. Qual é a resposta que eu quero que você responda para você? Não é para mim, não é para ninguém que está aqui no templo, é para você. Quando foi a sua experiência com Jesus? Como foi? Quando e como? O que ele te falou? Qual foi a sua resposta? Você sabe identificar o dia que você o recebeu como único e eterno Salvador da sua vida? Você consegue identificar o dia que você começou a discernir a sua verdade? Que a palavra parou de ser um mistério para você, mas se tornou esse desconhecido revelado ao seu coração, porque o Espírito Santo passou a habitar em você e trazer as revelações dos céus à sua vida? Ou você ainda precisa mergulhar mais profundo nessa experiência? E mergulhar mais profundo nessa experiência, talvez nessa noite, seja tomar uma decisão muito importante. É dizer, eu preciso aceitar Jesus então. Eu preciso ter uma experiência com essa ressurreição. Eu preciso conhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu gostaria de convidar você para se colocar de pé nesse momento.